O Kilin ontem conversou com a gente, trouxe informação, né? Essa previsão de deslocamento em massa por causa do Ano Novo Lunar chinês. E aí, alguns países começam a exigir teste de Covid para passageiros justamente vindos da China, porque a gente tem um aumento significativo no número de casos de Covid-19 na China, né, Kilin? Bom dia para você. Bom dia, Carla, Sheila e a todos que nos acompanham. Entre esses países, a Itália, que resolveu testar ontem passageiros vindos da China. Um avião de Xangai, outro de Pequim. Resultado, a metade testou positivo para a Covid. Então, liga um sinal de alerta. Índia, Japão, Macau, Taiwan também vão começar a exigir um teste negativo de quem vem da China 48 horas antes do embarque. Os Estados Unidos afirmaram que a partir de 5 de janeiro também vão exigir teste negativo para quem vem da China. Além disso, os Estados Unidos estão reclamando que o governo de Pequim não está divulgando o sequenciamento genético dos vírus detectados por lá. Isso significa que se existe uma nova variante, o mundo não sabe. O governo do Reino Unido está indo na contramão, diz que por enquanto não tem qualquer intenção de exigir um teste negativo de quem vem de território chinês. Vale destacar que o Reino Unido foi um dos últimos países da União Europeia a fechar, da Europa a fechar fronteiras numa fase mais aguda da pandemia, e esse foi um dos motivos que o número de casos disparou por aqui, e o Reino Unido é o país na Europa que mais sofreu durante o pico da Covid, com mais mortes e infectados. O governo chinês tem relaxado de forma repentina as regras, seguindo na contramão um pouco do que fez outros países ao redor do planeta, que iam relaxando de forma gradativa. Desde novembro, quando protestos começaram a aparecer em território chinês, reclamando da política de Covid-0, que perdurou por quase 3 anos, que o governo de Xi Jinping tem relaxado, então as pessoas não precisam mais fazer testes em massa, quarentena em muitos casos, e o número de novos contaminados tem disparado por lá. A China não tem divulgado diariamente o número de novas contaminações e também de mortes. Afirmou que isso vai acontecer apenas uma vez por mês. Mas um estudo britânico tem falado que são cerca de 1 milhão de novos casos por dia e cerca de 5 mil mortes. Há imagens de hospitais lotados, um sistema público de saúde sobrecarregado, crematórios também, cemitérios bastante cheios, e é claro que o mundo hoje está mais preparado para lidar com a Covid, tem vacinas, remédios, um maior entendimento da população, mas mesmo assim, quando há uma disparada de novos casos, há sempre um aumento também de pessoas precisando de atendimento médico, sobrecarregando os sistemas de saúde e atrapalhando também o atendimento para outras doenças. O sistema público de saúde aqui do Reino Unido vive um momento muito delicado. Uma pesquisa mostrou que há quase 95 mil pacientes em hospitais aqui na Inglaterra, é o maior número em 7 invernos, o que engloba também invernos durante a pandemia. Uma conhecida minha me mandou uma mensagem hoje cedo dizendo que o marido dela está precisando de uma ambulância e ela está esperando já há mais de 5 horas. O cara está com febre, está com sintomas muito fortes de uma gripe. Ela ligou para o sistema público de saúde e recebeu a notícia: olha, a gente está com uma fila enorme, você vai esperar pelo menos umas 6 horas para uma ambulância ir até você. Aqui no Reino Unido tem um vírus de gripe circulando bem forte por aí, várias pessoas que eu conheço estão com sintomas, tem também uma bactéria chamada Strep A, que tem atingido principalmente crianças, algumas infelizmente morreram. Além disso, tem várias paralisações no sistema público de saúde, greves de enfermeiros, paramédicos, motoristas de ambulância, todos pedindo melhores condições de trabalho, aumento salarial. Então existe uma preocupação muito grande de que essa atitude do governo de não colocar qualquer restrição, ou pelo menos um teste negativo de quem vem da China, pode disparar o número de casos, sobrecarregar um sistema de saúde já bastante sobrecarregado, lembrando que é apenas o começo de um inverno que deve ser muito desafiador para os hospitais por aqui. Nossa, Kilin, isso que você está dizendo desses sintomas gripais muito fortes, né? A gente percebeu também na cobertura, não só, né, na Europa e no Reino Unido, mas, por exemplo, cobertura no Catar.
o que tem de gente que teve esses sintomas, né, e que não teve ali o diagnóstico nem para Covid, nem para algum outro tipo de vírus, né, Sheila? A gente estava conversando com o Fábio França mesmo ontem, ele falou, olha, da nossa equipe, de outras equipes, muitas pessoas ficaram doentes e, assim, sintomas bem fortes, sabe? De não conseguir levantar da cama, né, de ficar bem debilitado. O trabalhador, e aí você está falando desses outros, né, dessas outras contaminações também. Agora, um número que chamou muita atenção no início ainda da sua informação, Killing, é aquele do teste em que metade das pessoas vindas da China testou positivo para a Covid-19. Exato, a Itália resolveu fazer isso, né? 2 aviões, um que veio de Xangai e outro de Pequim. Aí eles falaram, bom, vamos testar, porque a disseminação está sem freio na China. E aí, 50% testaram positivo, um em cada 2 com Covid. E isso liga um sinal de alerta, porque a China agora relaxou as regras, então tem o Ano Novo Lunar Chinês. Então, a partir de 8 de janeiro, as pessoas que retornarem para a China não vão mais precisar fazer quarentena. E já tem muita gente viajando agora, e aí vão retornar só depois de 8 de janeiro, e aí não vão precisar fazer a quarentena. E o Ano Novo Lunar Chinês começa em 22 de janeiro. Então, muitos chineses vão viajar não só aqui para a Europa, mas dentro de território chinês, e é algo que eles não têm feito desde 2020. Por conta da política de Covid-0. Então, eles estão com muita vontade de viajar. A China está liberando. Muitos países aqui na Europa também, os chineses estão indo. Só que muitos, infelizmente, estão trazendo um vírus. E não se sabe, porque a China não está divulgando o sequenciamento genético, se tem uma nova cepa. Então, a gente já viu durante a pandemia em outros momentos. Cautela é muito importante.